Olá a todos, hoje vamos falar do caso 3, especificamente o Day 5, que é sobre a ética. Então nós temos aqui um ciclo em 3 etapas, que a gente tem que ler o material ético antes, entrevistar um profissional, fazer o relatório ético individual. Em sala de aula nós vamos discutir o relatório em grupo, postar o relatório individualmente o mesmo com as 6 perguntas e discutir o fechamento do dia. Em seguida, após a aula, cada um deve avaliar 2 colegas e mais a autoavaliação. Quais são os problemas éticos desse caso 3? Nós temos que sugerir as opções, sugerindo opções possíveis e as consequências de cada uma das 2 sugestões. Quais delas você recomenda que ele escolha e por quê? Suas respostas seriam diferentes se ele colocasse 75 no lugar de 35, por que sim e por que não. Então, nossos tópicos já seriam abordados: comportamento ético, consequências, opções desse comportamento e qual é o comportamento que você adotaria para você. Com relação aos objetivos de aprendizagem, na dimensão cognitiva, nós vamos descrever conceitos importantes relacionados à ética nesse caso, julgar o comportamento dos profissionais do estudo de caso, comparar a visão dos estudantes com a visão do profissional entrevistado acerca da ética em negócios, defender o seu ponto de vista nas discussões em grupo, também avaliar o relatório dos colegas de forma crítica com a rubrica. Na dimensão social, a gente vai trabalhar com pensamento crítico, colaboração e comunicação. Quando a gente fala de pensamento crítico, quando a gente avalia criticamente acerca da ética nas empresas, quando você defende seu ponto de vista, quando você argumenta seu ponto de vista, quando você aceita opiniões diferentes. Vamos trabalhar na dimensão colaboração, quando você compartilha suas ideias com o grupo e ajuda os colegas. E na comunicação, a partir do momento que você desenvolve um material, tanto na forma escrita e como na forma oral. Quais são as atividades? Você deve ler o material, entrevistar um profissional da área de negócio com 5 perguntas, compartilha com o grupo. Fazer a entrega do relatório ético individual com 3 perguntas com as respostas individuais. Essa é a visão pessoal. Aí se discute com o relatório ético em grupo, cada membro deve postar uma cópia do mesmo na tarefa individual. Todos postam o mesmo arquivo. Aí a gente faz a discussão e o fechamento de aula com o professor. Após a aula, cada estudante deve avaliar 2 colegas e fazer a sua autoavaliação do relatório final feito em grupo. Então, como síntese, nós estamos diariamente confrontando com aspectos éticos e devemos refletir antes que aconteça um problema desse com a gente. Então, como resultado, a cada comportamento que você tem, existe uma consequência. E essa consequência desse comportamento, ela pode ser considerada a moral na sociedade em que vive. Então, a discussão da ética nos negócios é muita importância para a vivência comunitária. Então, as perguntas do relatório ético individual. As perguntas a serem feitas por entrevistados. Do relatório em grupo e a bibliografia e as informações relativas ao uso desse material. Muito obrigado pela atenção.